Bom dia, boa tarde, boa noite, você que assiste o nosso canal O Trabalho da Arqueologia. Seja bem-vindo. Estamos com uma nova série de vídeos, não é? Mito e verdade na história da arqueologia, e vamos para mais um desses vídeos dessa série na abertura, né, desse ano de 2019 do nosso canal. Como sempre eu digo, né, se você gostou, dê o seu like, ou não dê o seu like, mas não esqueça, faça seu comentário se você quiser fazer, né? Faça contato conosco e divulgue entre seus colegas, entre seus amigos. Se você é professor, utilize as séries de vídeos dos nossos dois canais, inclusive esse, o Trabalho da Arqueologia, para você levar o conhecimento arqueológico de uma forma mais simples, com profundidade e sem muita dificuldade. Tá? Falando dessa nossa nova série de vídeos Mito e Verdade na História da Arqueologia, falamos da última vez a respeito dessa ideia que surgiu no Brasil no século XIX, de que os fenícios teriam viajado, né, para além do Mediterrâneo e chegado até a América. O nosso tema de hoje está relacionado também ao Brasil e a uma série de histórias que foram sendo acrescentadas ao longo da história da arqueologia no Brasil e que também, né, misturam um pouco desses mitos com um pouco da verdade arqueológica. É o tema também relacionado à chamada arte rupestre, né, ou, como a gente costuma chamar hoje, registros rupestres, que é a produção gráfica do homem pré-histórico. Pinturas e gravuras, que vocês vão ver aparecer aqui do meu lado, né, no vídeo do canal, para vocês lembrar um pouco do que é essa arte rupestre, do que são esses registros rupestres. Os primeiros arqueólogos que se depararam com essas pinturas pré-históricas se depararam com essa informação inicialmente na última década do século XIX, no contexto do extremo norte da Espanha, tá? Na região de Altamira. Claro que eles descobriram essas cavernas e, na época, a arqueologia que estudava a pré-história não era muito desenvolvida. Tá? Só depois, já próximo do início da Segunda Guerra Mundial, no contexto da França, que outros arqueólogos encontraram as famosas grutas ou cavernas de Lascaux, na parte sudeste da França. Tá? À medida que essas pinturas começaram a ser estudadas, os arqueólogos passaram a considerá-la um vestígio material do estudo da pré-história. Só que antes disso, muitas histórias de interessados no assunto haviam sido escritas. No caso do Brasil, se tinha muita dúvida, né, quando, desde os documentos históricos que mostravam que na época do Marquês de Pombal, que determinou, né, a saída dos jesuítas, ou pelo menos desmembrou o Estado português, né, dos jesuítas, muitas das missões jesuíticas foram esvaziadas e, obviamente, esses padres, né, jesuítas voltaram para Portugal. No caso do sul do Brasil, voltaram para a Espanha e essas missões foram abandonadas. Hoje a gente encontra várias ruínas em vários estados do Brasil. O Rio Grande do Sul é um exemplo bem típico disso aí, né? Em vários estados você tem ruínas de antigas instalações jesuíticas e, à medida que eles foram, né, dispersados e saíram e perderam esse poder, criou-se nos estudos de história do Brasil a ideia de que eles haviam ajuntado tesouros, que eles haviam ajuntado uma série de riquezas, esconderam esses tesouros quando foram expulsos, né, pelo governo de Marquês de Pombal, na segunda metade do século XVIII. Tá? Então, há um quê de história, né, que, naturalmente, obviamente, esses jesuítas realmente construíram missões, fazendas, produziam gado com o trabalho indígena, oficinas no ensino de artes e ofícios desses indígenas. Também, né, em várias escavações feitas nesses antigos locais foram encontrados louças, né, portuguesas da época, chamadas de faianças, e outros objetos. Claro que esses padres, né, esses jesuítas, viviam num certo voto de pobreza, mas eles tinham um certo material, né, cultura material da sua época. Isso é um elemento verdadeiro. As escavações arqueológicas, os documentos históricos atestam isso. Né? Mas associar isso ao fato de que algumas pinturas rupestres seriam, né, escritos, né, codificados de tesouros que foram escondidos, nunca foram confirmados. Nenhuma escavação feita em abrigos pré-históricos no Brasil inteiro, na região centro-oeste, sudeste, sul do Brasil, na região nordeste, que tem dezenas, centenas de sítios com essas pinturas, nas escavações arqueológicas nunca foram encontrados esses tesouros jesuíticos, né, que eles haviam escondido e escrito codificadamente nessas paredes. Um outro mito associado a isso também está relacionado ao período da ocupação holandesa, principalmente na região chamada Nordeste do Brasil, no período colonial, né, a partir da dominação de Olinda e Recife, por parte, né, das tropas
Maurício de Nassau, né? Grande parte do que hoje é essa parte do Nordeste do Brasil foi, né, dominado pelo governo holandês. Né? Várias histórias também foram construídas à medida que os historiadores começaram a estudar os documentos, a cartografia histórica, né, a iconografia da época colonial do período da metade do século XVII, que é o período da ocupação holandesa. Criou-se a partir dessa informação, né, outro mito arqueológico de que os holandeses haveriam escondido tesouros também e utilizado esses escritos nas paredes, gravuras ou pinturas, para, de forma codificada, encontrar esses tesouros depois. Claro, isso nunca foi confirmado e arqueologicamente, a gente sabe, não somente arqueologicamente, mas também a partir de estudos de documentação histórica, né, de todos os aspectos em que envolveram o período da ocupação holandesa. No estado de Pernambuco, por exemplo, há vários historiadores, há escavações, você pode visitar, por exemplo, no Recife, escavações de antigos locais que foram modificados naquela cidade durante a ocupação holandesa, certo? Na Paraíba, no Rio Grande do Norte, no Ceará, em vários estados hoje do Brasil, em que naquele momento da metade do século XVII foi dominado pelos holandeses. Obviamente isso é um elemento verdadeiro, né? Mas tornou-se um mito o fato de dizer que as pinturas que hoje sabemos são pré-históricas, elas seriam desenhos codificados, onde esses holandeses, antes de serem, né, expulsos do Brasil, e aqui da parte nordeste do Brasil, eles tinham escrito de forma codificada, escondendo esses tesouros. Nada disso nunca foi confirmado, né? Nenhuma escavação feita nas antigas áreas ocupadas pelos holandeses demonstraram, né, que eles haviam escondido nesses lugares, né? Então, mito e verdade na história da arqueologia, nesse segundo vídeo da série, né, chama a atenção de você para um tema bastante interessante, né, mas que é necessário separar aquilo que é verdade histórica, aquilo que é informação documental, cartográfica, iconográfica e também arqueológica sobre o período dos jesuítas e sobre também o período de dominação holandesa, e aquilo que é mito, né, aquilo que foi associado a essas pinturas que hoje a gente sabe são pré-históricas. Né? Se você quer saber mais, faça contato conosco, né? Faça seu comentário, divulgue o nosso canal. Se você é professor, utilize nossas informações. Muito obrigado, um abraço a todos vocês, espero que vocês tenham gostado de mais esse tema relacionado a mito e verdade na história da arqueologia. Um abraço e até a próxima.